Esse vídeo aqui é para você que, né, alguma vez ou constantemente, né, tenta diagnosticar alguns erros falando assim: ah, se eu não tivesse operado a abertura, eu não teria perdido hoje ou essa semana. Ah, se eu não tivesse feito aquele trade, eu não teria. Ah, se eu não tivesse operado aquele rompimento ou qualquer coisa assim, tá? Esse vídeo aqui é justamente, né, para tentar, independente da técnica que você use, pode ser diferente do que eu faço aqui, é para tentar te abrir a mente a respeito, né, desse diagnóstico simplista de se eu não tivesse feito só aquele trade, o meu resultado não seria tão ruim quanto foi, né, ou naquele período ou naquele dia especificamente. Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Desculpa a minha voz, estou resfriado, tá? Mas estou aqui fazendo o vídeo aí também de domingo, tá? Vamos lá. Esse vídeo aqui faz parte da série Correção de Rota, que é diferente do Dúvida do Trader, porque eu acredito que, né, é um tipo de pergunta que às vezes é um pensamento errado, uma atitude errada, um conhecimento errado, que se você faz um pequeno ajuste, você vai ter uma rota diferente, né, um destino diferente, potencialmente, né, não obrigatoriamente, né, mas um destino diferente nos seus resultados lá para frente, tá? Então vamos lá. Esse diagnóstico, muitas vezes, eu já me peguei fazendo isso há muito tempo atrás, e eu vejo poucas pessoas próximas a mim, né, lá no passado e agora também, falando, pô, se eu não tivesse feito esse trade, se eu não tivesse operado a abertura, não, se eu não tivesse feito aquele trade isolado, pô, eu não teria perdido nesse dia e não teria dado uma sequência de trades negativos e por aí vai. Assim, muitas vezes sim, tá? Mas tem que tomar cuidado com essa afirmação, tá? E eu vou colocar aqui duas grandes perguntas, né, dois grandes, né, temas, né, que a gente vai abordar aqui, né, para te ajudar a abrir um pouco a mente. O primeiro deles, não é nenhuma pergunta, mas essa oportunidade, né, que você fez, o que você pensou, né, o que ela é? Você tem, né, de fato, uma clareza do que você tira do mercado? Eu repito isso demais aqui, né? Ou você simplesmente, todo o teu operacional se resume a uma coisa só, né? Porque se todo o teu operacional se resume a uma coisa só, você não sabe exatamente o que tirar do mercado, né? Você fala, putz, aquele trade na abertura eu não deveria ter feito porque aquele que estragou meu dia. Cara, não necessariamente, porque como é que você vai saber, né, qual deles vai dar certo? Você tem que, em teoria, fazer todos os sinais que o seu sistema, né, vamos pensar assim, sendo ele objetivo ou mais subjetivo, te dá para você, pô, ir lá e conseguir capturar tudo aquilo que eventualmente você estudou em backtest, não é o caminho que eu né, traço, mas ok, né, ou o resultado histórico que aquela que tipo de oportunidade pode dar. Eu já fiz isso um dia, não ter, né, há muitos anos atrás, especialmente no meu começo no mercado, eu quero, né, ver sinais e esses sinais me dão oportunidades e eles dão certo ou dão errado, né, e no fim do dia computa se aquilo deu dinheiro ou não. Não ter uma clareza exata do que tirar do mercado e depois eventualmente catalogar isso em trades, em oportunidades distintas, em caixas que definem lógicas operacionais distintas, para mim não, assim, começou a fazer absolutamente muito mais sentido depois disso, né? Na verdade começou a não fazer sentido não ter isso, né? Essa é a primeira coisa, né? Já falei diversas vezes aqui, eu catalogo meus trades em 5 grandes grupos, tá? Eu vou falar um pouco dessa semana também, né? 5 grandes grupos, já falei algumas vezes. O primeiro é a distorção do preço justo, o segundo da front running algoritmo low frequency, né? O terceiro news trading, que eu tenho feito pouco, o quarto eu chamo de balaio de scalping, que tem muita coisa ali dentro, né? E o quinto, que é o que tem dado bastante, é operacional contra o pote da pessoa física, tá? Dentro do scalping tem várias operações, uma que tem funcionado bastante é o que eu tenho usado, que chama escora dupla, tá? Que eu tenho, né, feito aqui, uma escora não baseada no lote do índice, mas baseada no lote do cash and carry, em cima do índice, né? E vamos lá, pra você ter uma ideia, mesmo catalogando direitinho, sabendo em cada um o que eu vou tirar de oportunidade do mercado, tá? E dentro de cada um desses, às vezes tem mais de uma oportunidade. Essa semana não deu um trade bom, tá? Essa semana que acabou agora, 21 de fevereiro de 2025, não deu um trade bom de distorção de preço justo, não deu oportunidade, não é que deu e deu errado, não deu oportunidade, não distorceu de forma relevante o mercado para poder ter valido entrar na operação. Tá? Vou pegar um outro exemplo aqui também, um trade de distorção na abertura, tá? em que eu não fazia isso, eu comecei a fazer de uns meses para cá, né? E eu falo que eu não dou sorte com esse trade, né? Quando eu não estou no mercado, esse trade dá certo, ali às 10 horas da manhã, quando vai abrir, né, ou à vista, e quando eu não estou no mercado, ele dá certo, né? Eu falo brincando, que a maior parte das vezes tem sido isso. É um trade que, né, falei algumas vezes aqui, basicamente a premissa dele é que você está acreditando muito mais
na formação de preço que o Ibov está fazendo ali no leilão, antes de abrir o mercado, das 9h45 até 10 e pouquinho, quando abre as ações, né? E que, eventualmente, o futuro, se ele tiver precificado errado, o que é isso? Ele está precificado acima ou abaixo do que seria o Ibov, ou a perspectiva de abertura do Ibov, né? Mais um componente de CDI que está, né, usualmente sendo negociado. Se o índice está abrindo muito acima desse Ibov mais um CDI, tá, seria para vender índice, porque em teoria o índice vai corrigir, ou comprar índice se ele estiver um pouco abaixo. A pressuposição é que a maior parte das vezes o Ibov está correto, por ser 86 ações ali no leilão, que ele é uma âncora mais correta de preço na abertura, e o índice eventualmente está errado porque ele é mais especulativo. Essa semana, né, de um tempo para cá, a maior parte, né, enganou demais. Né? Você tinha ali um prêmio, né, um ágil ou deságil para poder você atuar. Né? Essa semana foi muito comprando o índice, né, o sinal em teoria. Só que o ajuste não veio pelo índice, não veio pelo índice subindo, né? Veio pelo Ibov caindo nos poucos minutos ou segundos que antecedem ali de fato a abertura, né? Que preço o Ibov de fato vai abrir. Tá? Fazendo um parênteses aqui, vem para a tela aqui que eu criei, na verdade, um estudo, né, para tentar dar uma melhorada nesse sinal. Tá? Vem cá rapidinho. Era um parênteses aqui, né? Eu criei um estudo ali, eu já, né, tinha lido num paper há muito tempo atrás, queria ter implementado isso no Brasil, né, e não consegui ainda, e aí, né, de um tempo para cá implementei. Aqui tá das 9h56 da manhã, tá? Que é mais ou menos o horário que começa a fazer de fato o preço das coisas, 9h55, né? Apesar de que o leilão começa a 9h45, mas não faz tanto preço. Tá? E aqui 10h03, que de fato é a hora que já a maior parte das ações, na maior parte dos dias, já estão abertas. Linha azul, Ibov, tá? Do lado direito. Você vê que ele caiu nessa janela aqui de 5, 6 minutos, ele caiu do 128.600 para 127.600, caiu 1.000 pontos, ou seja, praticamente toda a gordura que o sistema falava que era para comprar de índice, né, foi reajustada no Ibov para baixo. Tá? E aí tem um indicador que eu criei, né, que é essa linha verde aqui, tá? Que a ideia é que ele me dê sinais, a direção dele me anteceda com alguns segundos a próxima possível direção do Ibov. Aqui o Ibov não está aberto ainda, hein? Aqui as ações estão em leilão. Tá? É um indicador que eu criei com base, né, em saldos ali do leilão, tá? Em lotes do leilão, né, que potencialmente, se ele está para cima, em teoria, os próximos segundos do Ibov seria para cima, se ele está para baixo, ou indo para baixo, tá? Os próximos segundos do Ibov, né, seria um reajuste de preço para baixo do Ibov. E de fato você vê que ele vem aqui, né, os minutos que mais importa é quando você está ali depois das 10, que de fato está para abrir. E você tem uma queda muito rápida, né? Você vem com um movimento de queda esse indicador, vamos chamar assim, que é um verde, e o Ibov caindo um pouco, mas ainda pouco, né? Tinha caído aqui 200 pontos. Daqui até aqui, mais ou menos, em que esse indicador caiu, mas caiu pouco. E começou a cair bastante, a partir aqui desse momento em que esse indicador cai bastante, aí o Ibov realmente também cai bastante. Claro, o Ibov caiu um pouquinho antes aqui, sem o respaldo do indicador, mas numa janela em que ainda 10h01 e 40 não tinha aberto ainda, não era o momento de dar aquele trade que eu faço. E aí o ajuste veio no Ibov. Tá? Então assim, dá para você ir refinando algumas estratégias, né? Pô, se você olhar ela de forma simplista, pô, deu o prêmio, teria que ter comprado, ia ter estopado o índice a semana inteira. Tá? Fazendo esse trade de distorção na abertura. Algumas coisas dá para você ir de fato refinando e entendendo, porque a tua premissa estava errada. A premissa é que o índice ajusta ao Ibov. Raramente o Ibov se ajusta ao índice futuro. Essas semanas tem acontecido isso. A minha pergunta é, existe algo que dá para antecipar, ou dá para perceber, antecipar não, perceber que a minha premissa está errada, ou seja, que o Ibov está se ajustando ao índice futuro? Eu estou testando alguma coisa. São 3, 4 dias olhando só, é muito pouco tempo para ter uma relação causal, ou de fato confiar. Não fiz trade com base nisso ainda, mas pelo menos está me tirando, né? Eu estou entendendo, esse que é o ponto do vídeo, eu estou entendendo o porquê que está dando errado a estratégia. Eu estou tentando ir atrás de um diagnóstico certo, eu não estou tentando dizer, olha, se eu não tivesse feito aquele trade, putz, eu não teria perdido dinheiro ali, porque dali para lá desembolou tudo e por aí vai, ou ali eu perdi mais do que, eu estava, né, mais do que um trade normal, estopei maior, porque foi muito rápido e por aí vai, tá? Então, essa é a primeira coisa, tá? E a segunda, né, que eu te falava que ia dividir o vídeo em duas, né? A primeira parte,
Só para resumir, né? A primeira parte era, de fato, ter clareza do que você vai tirar do mercado. E não simplesmente separar os trades. Ó, não teria feito aquele, não teria feito aquele, não teria feito aquele. Tá? Catalogar os trades em oportunidades. Aí sim fica um pouco mais fácil, mas ainda não resolve tudo. O segundo é se perguntar, se eu tirar, desde que você tenha catalogado, não do jeito que eu faço aqui, mas você sabe, ó, eu tiro uma oportunidade tipo 1, oportunidade tipo 2, oportunidade tipo 3. Se eu pensei que se eu tirasse aquele trade da oportunidade tipo 1, não tivesse feito ele de manhã, tá? Eu não teria perdido, tá? Se eu parasse no meu histórico de 1 mês, 2 meses, se eu não tivesse feito nenhum trade da oportunidade tipo 1, eu teria ganho dinheiro? Ou não? Na maior parte das vezes você vai ver que você está ali pensando algo que, vamos dizer, na maior parte das vezes, tá? Era certo de se fazer, mas deu errado. Ou seja, você fez o certo, era para ter comprado, era para ter vendido, mas deu errado. E isso ok. Muitas das vezes você não tem como, né, antecipar que aquele trade não era para ter feito. Eu estou trazendo aqui até um contrassenso ao que eu estou dizendo. Eu estou tentando testar uma premissa de que, olha, eu não teria feito aquele trade que o sistema deu, porque o Ibov aqui estava indicando que, né, estava sobrando muita venda ali no leilão, potencialmente era o Ibov que ia ajustar para baixo. Eu estou refinando o meu trade. Aí tudo bem. Mas eu estou refinando o meu trade com lógica. Tá? É muito diferente de simplesmente ir lá e pensar, falar, não deveria ter feito o trade da abertura. Tá? Se aquele tipo de oportunidade for catalogada dentro do que você faz e tiver lógica operacional, o que é lógica operacional, André? Tem um vídeo aqui embaixo, já expliquei diversas vezes, não dá para abrir um parênteses aqui nesse vídeo explicando, mas né, vai ter um vídeo aqui, que eu vou deixar aqui embaixo, que explica exatamente o que é e a importância de se ter lógica operacional, uma hipótese muito forte por trás do que você faz, especialmente para quem opera na mão, tá? Então, tem uma hipótese, tá? Então é muito difícil ir pensando, não deveria ter feito aquele, não deveria ter feito aquele, porque senão vira uma grande embolada que você fica tentando, né, adicionar camadas ali para poder falar, não teria feito aquele, porque se eu olhasse o outro indicador em conjunto com esse, ele não estava certo. Então você vai tentando adicionar filtros para fazer ou não fazer. Esse filtro que você vai adicionar, ele tem que ter lógica no mesmo sentido daquilo que você está olhando, né? Você não pode colocar... até vou deixar um vídeo que fala sobre isso aqui também, já falei aqui no canal. Adicionar filtros que não conversam, tá? Filtros de técnicas que não conversam. O que eu pus aqui é um filtro. Eu estou filtrando o Ibov para ver se a minha hipótese está errada. Se é o Ibov que vai se ajustar ao índice, e aí o sinal que eu estou tendo em termos de distorção está errado, ou se o índice vai ajustar o Ibov e aí o sinal que eu estou tendo em relação a quanto vai abrir distorcido está certo. O filtro que eu estou adicionando é um filtro para me dizer se a direção do Ibov logo ali segundos antes de abrir está correta. Ou seja, se o Ibov está uma âncora correta em termos de que o preço que ele está abrindo está ancorado, está firme ali, está correto, está justo, tá? Ou não, ou se ele ainda está instável. Se ele está instável, eu não acredito no sinal. Tem muito a ver, é um filtro que tem muito a ver com a estratégia. Não estou dizendo, eu não estou aqui para falar o português claro, eu não estou aqui misturando esse trade com o nível do IFR do índice, por exemplo. Tá? Eu não estou misturando coisas que não conversam. Eu não estou olhando ali se o IFR está sobrecomprado ou sobrevendido para poder filtrar se eu vou entrar ou não numa operação de distorção da abertura, entendeu? São coisas que não conversam, na minha opinião. Tá? Adicionar esse tipo de camada de filtro para um sobrepor o outro, para um filtrar o outro, para mim, na minha opinião, não conversa. O que eu tô fazendo aqui não é um erro de hipótese, vamos dizer assim. Tá? E aí, vamos lá, André. Tá bom, se eu fizer tudo isso, eu vou evitar perder? Não, você não vai evitar perder, né? Se você fizer essas perguntas, ou se eu não tivesse tirado aquele trade isolado, mesmo depois de fazer o que eu falei, catalogar os trades e se perguntar, será que se eu tivesse tirado todos aqueles trades similares, o meu resultado teria sido bom também, como foi, eventualmente? Será que eu não fui construindo o resultado ao longo do período também usando aquele tipo de trade? E só porque eu fiz hoje e deu errado hoje, né? O que me falaria que não era para fazer aquele trade hoje? Fazendo tudo isso, você não vai evitar de perder dinheiro, tá? Eventualmente. Muitas vezes você vai até perder, mesmo operando com lógica, porque você fez o certo e aquilo deu errado. Trading é isso. E o stop está aí para te tirar disso. O fato é que a diferença é, quando você sabe, tem clareza do que está causando o teu drawdown, ou aquela perda isolada, ou o teu drawdown,
você tem, né, confiança e competência, pelo menos, para diagnosticar correto. Esse é o ponto. Tá? O diagnóstico correto do erro, tá, é a tua grande vantagem, é o teu grande trunfo, porque você não fica perdido. Quando você não tem o diagnóstico correto do teu erro, você fica perdido, mistura tudo. Você mistura, putz, eu não sei se meu sistema funciona, eu não sei se também eu errei no emocional, eu não sei se eu errei no tamanho. Você começa a virar um balaio que tudo, você não sabe nem por onde começar a consertar. E aí você começa a cair, né, em pingar de estratégia em estratégia e por aí vai. Tá? E aí, um caminho, né? Aí você pode entrar em círculo vicioso e por aí vai. Né? Então, o fato é não ficar perdido nos drawdowns. Esse é o ponto de diagnosticar corretamente. E não necessariamente não perder. Ok? Esse é o ponto. É confiança e enxergar uma luz no fim do túnel do que está errado, a ponto de você decidir não fazer aquele trade por algum tempo. Isso. Que é fácil. Né? Distorção do preço justo não está dando nem a taxa. Nem a taxa que eu olho está dando. Então é fácil não fazer e não perder dinheiro com aquilo. O distorção na abertura estava dando. Estava dando o trade, mas estava dando errado. Opa, por que está dando errado? Primeira pergunta, a hipótese. A hipótese é, o índice tem que se ajustar ao Ibov. Putz, o Ibov está se ajustando ao índice. Opa, será que eu consigo refinar isso? Né, olhando setorialmente, né, tentei tudo, não deu. Né, tentei várias coisas para refinar. E estou tentando um negócio que eu vi num paper acadêmico, que é a questão da sobra de lote de leilão ali na hora de abrir. Parece que está fazendo sentido. Parece que está indicando, né, com segundos ou segundos de antecedência, a próxima direção provável do Ibov antes dele abrir. Parece que está fazendo sentido. Tá? Mas é isso. Tá? Queria, né, deixar essa mensagem para você aqui no vídeo, todo entupido aqui, mas espero que tenha conseguido passar para você. Se você gostou do conteúdo, curte esse vídeo, que o YouTube entende que é um bom conteúdo, mostra para mais pessoas também. E o que eu sempre peço, de verdade, tá, é para você comentar esse vídeo aqui embaixo, dizendo o que você achou, né, o que você aprendeu, o que você não aprendeu, o que você gostou, o que você não gostou, e a tua experiência com base em alguma coisa que eu falei aqui no vídeo. Beleza? Abraço, boa semana.